Imagine a seguinte situação, parceiro. Você coloca as sementes na terra, aduba, cuida da plantação todos os dias debaixo de sol escaldante e no momento da colheita um povo estranho aparece, rouba parte do que você produziu e destrói o que sobrou. Você e sua família ficam sem ter o que comer. Isso seria injusto, não é mesmo? Essa era a situação de Gideão e do seu povo, como a Bíblia mostra no livro Juízes, no capítulo 6. Gideão era um homem comum. Ele não foi preparado para ser bem-sucedido na vida, até porque sua família era a mais pobre entre o seu povo. Ele não era um guerreiro forte e vitorioso, era o menor entre seus familiares. Ele não tinha talentos especiais, mas ainda assim, ele estava revoltado com aquela situação. O povo ficava com tanto medo dos inimigos que se escondia em buracos até o perigo passar. Contudo, como eles iriam sobreviver sem alimentos? Até quando teriam de viver daquela maneira? A decisão de mudar. Há um momento em nossa vida, meu caro, em que temos de decidir se queremos ou não nos tornarmos homens de verdade. Há os que nasceram do sexo masculino, mas têm adiado essa decisão e seguem a vida com atitudes de garotos, ou seja, com um comportamento infantil. São imaturos e não se esforçam para se tornarem pessoas melhores. Apesar do seu pouco valor na sociedade, Gideão teve de fazer uma escolha importante: continuar vivendo atormentado pelos midianitas ou transformar de uma vez por todas a sua história e a do seu povo. Ele escolheu a segunda opção. Gideão conhecia o poder de Deus. Ele sabia das grandes coisas que ele havia feito para aquele povo. Então, certo dia, Deus ordenou que Gideão destruísse o altar de Baal, um falso deus que era adorado por parte do seu povo, e entregasse em um novo altar erguido exclusivamente para o Senhor o boi que pertencia ao seu pai. Gideão escolheu pôr o boi no altar de Deus, mas aquela não era uma decisão fácil. Quando foi que Gideão se tornou homem? O que ele entregou no altar? Não foi apenas o segundo boi do pai dele, que era a dependência da família. Ele estava em um estado emocional de medo naquele momento. Deus mandou que derrubasse o altar de Baal. O que era o altar de Baal? Era aquele deus falso que todo mundo adorava. Todo mundo estava cultuando aquele deus. Então, Deus mandou Gideão derrubar o altar de Baal, que traria a ira ao povo que adorava aquele Deus. Deus o mandou colocar no altar o segundo boi do pai dele, que traria a ira do pai dele e que iria provocar Baal também. Porque, se ele fosse um Deus, ele iria punir Gideão. Então Gideão teve que enfrentar a família, os homens da cidade, o próprio Baal, o diabo, e teve de enfrentar a si mesmo, porque Deus não o obrigou a fazer aquilo, mas Gideão teve de fazer uma escolha, e ele escolheu ir ao altar de Deus, e ali nasceu o Gideão que nós conhecemos, o Gideão que mudou a história de Israel, o homem real. Talvez você esteja enfrentando um problema e não saiba o que fazer. Talvez esse problema lhe cause medo, como acontecia com Gideão e os demais israelitas, mas é preciso que você decida vencê-lo. Você se torna homem quando você também coloca a sua vida no altar de Deus. Quando você enfrenta os seus maiores medos e você joga tudo no altar. Se você fizer isso, o altar vai lhe transformar em um homem com H maiúsculo, um líder, um exemplo, uma inspiração. Não importa a sua condição atual, muito menos o seu passado. Nada disso importa para Deus. Um homem inteligente faz sacrifícios para a mudança acontecer. Então, o que você está esperando para agir? Porque, assim como Gideão, você não precisa esperar se sentir forte para agir. A força não vem antes da decisão. Ela nasce depois dela, quando você escolhe obedecer, confiar e se colocar no altar sem reservas.
É nesse momento que Deus revela quem você realmente é. É aí que o medo perde voz, que o passado perde poder e que a identidade que Ele lhe deu começa a aparecer. Um homem de verdade não foge da batalha. Ele se levanta, encara o que precisa ser encarado e permite que Deus faça o impossível através dele. E talvez hoje seja o seu dia de derrubar o seu altar de Baal, de romper com aquilo que te prende, que te limita, que te dá medo. Porque só existe um lugar onde nasce o homem que Deus quer formar, o altar. Então decida, levante, coloque sua vida diante dele. E descubra que um homem novo, mais forte, mais sábio e mais firme, estava esperando para nascer dentro de você.